Vamos dar continuação aqui então, né? A sequência do meu papo com vocês. Como eu estava falando, que você tem que se chegar a Deus, né? Para orar a Ele, sabendo em primeiro lugar, né? Que você está falando com um Deus vivo, né? Você tem que conhecer aquele Deus com quem você está falando e saber, portanto, que é necessário que você conheça que o nosso Deus é um Deus vivo, né? E está falando com pessoas vivas também, né? Não morto falando com outro, né? Em resumo, né? A oração é a palavra que o crente salvo e que ele pode, né, viver, né? E que ele pode viver a salvação e vida, né? Pelos cristãos. Ela deve ser a primeira, né, manifestação de fé do cristão, exigida pelo Senhor Jesus Cristo, com a unção da graça de Deus. Exemplo, aleluia. No livro de Lucas, nós vamos ver aqui uma manifestação de graça, né? Que se trata aqui de 10 leprosos, né? Que foram curados ali pelo Senhor Jesus Cristo, mas em vez deles agradecerem a Deus, quer dizer, a gente vemos aqui, então nós vamos ler esse trecho onde que o Senhor Jesus se fala a respeito, né, da gratidão. Uma pessoa agradecer a Deus, né, como ação de graça, né. Em exemplo, os 10, né, leprosos, né, de Lucas 17, né, versículo 11 em diante ali. Vamos ver lá, vamos ler. Lucas, capítulo de número 17, versículo 10 em seguida. Vamos ver aqui o que está escrito aqui na palavra de Deus. Todo mundo já sabe, mas é que a palavra de Deus é assim, você tem que ler o que está escrito nela para que as pessoas não fiquem imaginando que você está falando da sua própria boca, que é pensamento teu, da onde você tirou essas ideias, né? O ensinamento da palavra de Deus ele é diferente um pouco de pregação, né? Porque você vai na igreja lá para pregar, é como disse o apóstolo Paulo, eu quero falar uma palavra, né, na nossa língua, no meio da igreja, para que a igreja entenda e compreenda, do que falar 10 palavras em outra língua em que as pessoas não compreendam. Então não adianta nada eu falar, gritar, espernear, né, fazer todo tipo de coisa, quando sair dali você não entendeu uma palavra daquela que foi falada. Então a oração é assim, né? O ensinamento da palavra de Deus é diferente, né, de uma pregação que você está vendo lá, o cara no púlpito lá usando ali os seus artifícios, toda a história, que aí ele não precisa muitas das vezes ficar recorrendo, né, a sermão, esse tipo de coisa. O que eu estou lendo com vocês aqui é estudo, é feito através da oração e também é de estudos, né, a respeito da palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui agora que eu falei para você um exemplo de uma pessoa que adora a Deus e com gratidão, né, a Deus, ele vai agradecer a Deus. Vamos ver o que é que Jesus falou a respeito disso aí, na sua palavra. Lucas 17, e o versículo de número 11 para frente. Vamos ver lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe
e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia. E respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 os leprosos, os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Temos aqui então, queridos, uma passagem, né, muito maravilhosa, né, que é exatamente a gratidão. Se no momento em que Jesus estava pregando ali, né, ensinando aquelas multidões, ele estava se caminhando ali em direção a Jerusalém, passou pela cidade de Samaria, né, e também pela Galiléia, né, que era o trajeto dele. Ele saía de Cafarnaum, né, que era um pouco mais distante, né, e depois ele vinha, fazia todo aquele percurso, é lógico, sempre beirando o mar da Galiléia, porque às vezes, né, indo pelo deserto, né, pela as terras áridas lá, muitas das vezes ele fazia isso, levava os discípulos para o deserto para orar e para, né, e o pessoal, e também para fugir um pouco da multidão, porque era muita gente que o seguia e procurava, né? E nesse caso, por exemplo, aqui, ele chegou ali naquele local e vieram, né? Porque todo lugar que ele passava, ali as multidões, né, de enfermos, de leprosos, de lunáticos e todo tipo de gente possessa de demônios, vinha ao encontro de Jesus, quando senão era levado pelos seus familiares, porque corria a fama de Jesus por toda a região, né, da Galileia. E as multidões estavam sempre ali em volta dele, né? E nesse momento foi quando apareceu esses 10 leprosos lá diante dele, né? E clamaram de longe, né? Senhor Jesus, Mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Jesus só falou para ele: vai e se lavam, lá, né? Se apresenta lá, melhor dizendo, né? Ah, lá diante dos sumos sacerdotes, né? E pronto. Aí eles foram lá e imediatamente eles ficaram limpos, né? Somente pela a obediência da palavra de Deus ali no momento, eles não fizeram outra coisa senão simplesmente obedecer a palavra de Deus. É o caso que muitas das vezes, às vezes você escuta a palavra de Deus na igreja, em lugares por aí, a pessoa vem e fala para você: olha, faz tal coisa assim, assim e pronto. Aí, em vez de você pegar e crer na palavra de Deus, ir lá e fazer aquilo, você não faz. O resultado é que não recebe a bênção, né? E quando recebe, muitas das vezes, fica duvidoso e não faz igual os 9 leprosos, né? Que não voltaram para dar glórias a Deus e agradecer. Jesus passou na cara lá dos discípulos e dos demais que estavam ali: olha, mas não foram 10? Porque somente um, só um estrangeiro, né, que voltou aqui, os demais, os outros lá, não foram limpos também? Por que, que eles não vieram agradecer a Deus? Não vieram dar um glórias a Deus aqui, né? E é assim mesmo que acontece no nosso meio, muitas pessoas recebem bênção da parte de Deus, vai na igreja, né? Vai orar, vai buscar, e está passando um mau problema na sua vida, está ali chorando: oh Jesus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, salva minha filha, salva meu filho, cura meu esposo, cura minha filha, cura meu filho, ah Senhor, abra as portas do emprego para mim. Aí Jesus vai e faz tudo isso aí, resolve, cura a enfermidade, né? Salva. Aí você pegar e, em vez de correr aos pés de Jesus e ir lá agradecer a Ele, né? Muitas das vezes, meus queridos, faz o contrário, faz diferente, vira as costas para Deus, que é assim que está escrito na palavra de Deus, né? Vocês viram aquele vídeo que eu falei, que o Senhor Jesus falou comigo: olha, tá vendo essa multidão? Ele me honra com os seus lábios, com a sua boca, mas o coração está longe de mim.
Aleluia. Por isso que eu vou tirar o meu espírito do meio. Aí vou colocar confusão. A partir do momento que ele tirar o espírito do meio da igreja, não é que Deus vai tirar o Espírito Santo de você. Não vai tirar a salvação da sua vida. Ele não faz isso, jamais. Ele simplesmente ele deixa o Espírito ao seu lado ali para que você continue na fé, na graça, porque senão você iria para a perdição, você iria para o mundo, você iria para a destruição total. E Jesus não é injusto para fazer isso com ninguém. Ele não abandona nem despreza nenhum dos seus filhos, por mais rebelde que seja, né? Ele faz igualzinho na parábola do filho pródigo, aquilo que o filho pródigo, né, ao regressar para casa, foi tratado daquela maneira com o pai, né? É a mesma coisa que Deus faz com os seus filhos, né? Os rebeldes, as pessoas que às vezes, né, não querem saber de Deus, não querem saber de voltar para a casa de Deus e comete esses tipos de pecado, e aonde que Deus, né, com a sua misericórdia, vai lá, o Espírito Santo, né, usa alguém, ó meu servo, volta para a minha casa, eu estou te esperando, a tua cadeira está vazia, o teu lugar está aqui do meu lado, aleluia, né? E as pessoas não voltam para agradecer a Deus. Esse que é o problema, né? Por isso que a oração é importante nesse sentido. Você tem que agradecer. Primeiro lugar na oração é agradecer. Depois que você agradecer a Deus, mostrar para Ele, né, o quanto que Ele é importante na sua vida, importante para o mundo, para a humanidade, né? Dar todo louvor, mostrar o quanto Ele é grande, sublime, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, né? Aleluia. Então, a partir daí, é desse momento que você precisa fazer verdadeiramente que a palavra de Deus entre em sua vida e que você passe a adorá-lo e fazer com que a oração tenha realmente salvação e vida, né, para você. Glórias a Deus por isso, né? Então nós vemos aqui essa passagem da Bíblia lá, em que a gente vemos lá que os leprosos, né, simplesmente voltou só apenas um, e era até um estrangeiro, né? Porque o estrangeiro significa exatamente uma pessoa alheia, estranha, né, as coisas de Deus. Mas no caso aí, muitas das vezes os outros 9, né, seria, no caso lá, na época lá, o próprio judeu que conhecia a lei, conhecia, né, as coisas de Deus, né, tem ensinamento para isso, né? Muito bem. A oração tem como objetivo principal mostrar ao homem a sua dependência de Deus e o seu reino. Se você quer ser participante desse reino, tem que se submeter às leis e às exigências de Deus, né? Do seu rei. Porque se você é uma pessoa que vai morar em um reino, em primeiro lugar você tem que saber qual é o desejo do seu rei. O que é que o seu rei, ele exige de você como sendo um servo dele que esteja ali servindo a ele, né? Ele é rei e você é servo, né? Ele é rei e é senhor de tudo, dono de todas as coisas. Então o que é que você tem que fazer? Você primeiramente tem que conhecer a ele, tem que conhecer as leis dele, né? Os estatutos, as coisas que ele nos ensina. No caso, o nosso rei aqui é o Senhor Jesus Cristo. E ele nos ensina que se nós permanecer nele, né? E a palavra dele permanecer em nós seremos salvos. Não é assim que está escrito? Se vós permaneceres em mim e minha palavra permanecer em vós, pedireis também tudo o que quiser em meu nome e vos será concedido. Aleluia. Então, essa faz parte da oração, né, do servo de Deus. Então, continuando aqui para a frente, nós vemos aqui, vamos ver aqui um capítulo da palavra de Deus, em Mateus, no capítulo número 6, né? Vamos abrir lá. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Mateus 6, aleluia.
aqui é um pouco difícil, irmão, que eu não tenho estúdio, não tem nada aqui para ficar montando as coisas, então tudo que eu faço aqui é improvisado, em cima, né, numa mesinha aqui apertada aqui, né, mas a graça de Deus, né, nos basta, né? Então vamos lá no capítulo 6 de Mateus, e o versículo de número 9 até o 13. Será que é conhecido esse versículo aqui para vocês? Vocês conhecem de cor esse versículo? Quantas e quantas vezes você já, nesse dia de hoje, por exemplo, usou esses versículos da palavra de Deus na sua vida, né? Vamos ver aqui o que significa isso aí, a respeito da oração. Aleluia. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não induzas a tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo o sempre. Amém. Glória a Jesus. Aqui que está uma questão muito importante, é um trecho da Bíblia Sagrada que mais as pessoas usam no dia a dia. Mas, porém, eu quero fazer uma advertência muito grande aqui neste momento, já com essa passagem da Palavra de Deus, que nos revela o seguinte. Jesus disse assim, olha, vocês, quando forem orar, não façais como os gentios, e nem também como os escribas e os fariseus, né, que pensa que por muito falarem, né, por muito mostrarem, né, eles ficavam ali lendo, né, eles tinham por obrigação, era por obrigação, o escriba, por exemplo, ele tinha por obrigação, né, de ler todo dia, de manhã e de tarde, pegar a tora da lei, pegar aquele rolão, né, de pergaminho lá, que na época lá não era fácil, né, de ter aquilo, né, mas não existia essa Bíblia que nós temos compilada hoje. Isso aqui foi compilado em 1445, 1400, não, 1500, né, 1400 e pouco foi a época que inventaram o prelo lá, né, mas veio ser publicada a partir do ano de 1555, por aí. Eu tenho aqui um resumo por ela, outro dia eu falarei para vocês de bibliologia, mas hoje é por aí. Então, quero dizer o seguinte, que os escribas, né, e os fariseus, né, que eram todos os dominantes das seitas judaicas na época, eles dominavam sobre os judeus da época, né, sobre o Império Romano, eles eram escravos, né, mas ali estavam os sumos sacerdotes, estavam os escribas, os fariseus, né, inclusive o apóstolo São Paulo fazia parte dos fariseus, né. Ele fala perfeitamente que ele estudava na escola de teologia lá, onde que Gamaliel era o mestre, né? O famoso Gamaliel, que depois deu um conselho lá, né? Para que os discípulos do Senhor lá não fossem açoitados, né? Quando eles estavam na prisão ali, pegaram e mandaram soltar, porque eles queriam matar eles, né? Mas esse Gamaliel deu um voto favorável, né? E ele foi discípulo, ou melhor dizendo, foi professor do apóstolo Paulo.
Paulo reflete isso, diz que ele estava nas melhores escolas lá de Jerusalém na época, né? E o professor lá de teologia lá era exatamente o Gamaliel, né? E era a escola, uma das melhores escolas de teologia. A gente vê isso aí, a gente tem estudos próprios disso daí, mostrando que realmente era uma das escolas filosófica lá que combatia na realidade a filosofia lá dos gregos, né, da época, né, mas era através de quê? Da lei, da palavra de Deus. Ali era os escribas, né, que ficava com esse trabalho para fazer. E os sacerdotes, né, eram aqueles que eram obrigados de pegar e diante do povo, né? Desculpa aí, caiu aqui um. É que não estava bem apoiado aqui o celular. Ele tá com um problema aqui que é de bateria, tá carregando, né? É por isso que esse problema, né? Bater um pouquinho já desconjunta tudo, é isso mesmo, né? Não tem problema. Desculpa aí, mas é isso, tá? Vamos para frente. Deixa eu voltar ao fio na meada lá, onde que eu estava falando a respeito do trecho da Bíblia que é usado pelas pessoas. Tem muita gente que nunca pegou numa Bíblia, nunca leu uma Bíblia na vida, né? Mas tem isso de cor na mão, tem os seus folhetinhos dominicais lá que nas igrejas, né, por aí afora, usa muito isso daí, o Pai Nosso. E quando eles terminam de orar o Pai Nosso, o que acontece? Quem sabe disso daí? Poderia me dizer, depois do Padre Nosso vem o quê? Olha, eu falo isso para você, não é porque eu estou falando mal de religião de ninguém não, nem querendo acusar ninguém não, porque eu fui católico já, daqueles de andar com andorzinho na época dos terços do meio de maio, principalmente lá, os meio de Maria lá, né? E fazia aquelas novenas e aquelas coisas, e eu era pequeno, era um garotinho aí de 13, 14 anos, adolescente, e carregava aqueles andorzinhos lá, né, naquelas procissões lá, e fazendo esse tipo de coisa. Então, quando se relatava, né, ali, orava, o Pai Nosso, o que acontecia? Em seguida tinha que fazer o quê? Quantas Ave Maria e quantas Santa Maria, crê em Deus Pai, né? Todo esse tipo de coisa. Então, queridos e amados irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Não queira confundir, por exemplo, o que está escrito na Bíblia que Jesus falou, porque Jesus, quando falou, ele falou para os judeus. Ele não estava falando para romano, nem para gentil, nem para papa, nem para sumo sacerdote, nem para sacerdote da época, porque não existia isso. Vocês sabem muito bem, quem conhece a história, sabe que essa história de papado aí veio surgir a partir do ano 300 para frente, porque antes era o Império Romano e eles colocavam ali, os imperadores colocavam ali para ser os dirigentes da igreja, né, ou que seja do templo ali, né, enquanto ele não foi destruído lá nos anos 70 que destruiu, aí acabou tudo mesmo, aí ficou só nas sinagogas, nos lugares por onde eles iam, né, que ficou os lugares de oração e alguns lugares que ainda tinha, no caso, as toras da Bíblia, os Torá para ser lidos, né? Os rolos sagrados, né? Propriamente dito, das escrituras, mas era tudo em pergaminho, tudo em rolo grande lá, né? Couro de boi, né? Que era feito o tratamento lá e escrito também, né? Muitos foram escritos, os profetas, tudo isso aí foram escritos lá. Então o que acontece é o seguinte, Jesus falou assim para eles lá, veja bem, o sumo sacerdote da época não tem nada a ver com esses sacerdotes atuais de hoje. Hoje quero dizer, há 2000 anos atrás, né? E essa tradição se mantém aí através dos tempos, mas tudo bem, quem lê a palavra de Deus que entenda, né? E eu estou tentando transmitir para vocês aqui o que está escrito na palavra de Deus que a gente aprende. Então Jesus disse assim, olha, vocês quando for orar, não faça como os fariseus, como os gentios, os hipócritas. Os gentios eram as pessoas que também participavam ali juntamente, não podia entrar no templo, mas estava sempre em volta ali, né, com seus rituais pagões,
mas fazia parte, né? Fazia parte do grupo, da sociedade, né? Que ali se encontravam, né? Em volta do templo. Mas para entrar lá mesmo e ler a palavra mesmo, somente o escriba que fazia isso e o sacerdote, né? Que fazia as oferendas, né? Depois da destruição do templo, isso aí acabou tudo. Nunca mais Israel se praticou mais esse tipo de coisa. Hoje em dia eles fazem meio simbolicamente alguma coisa, né? Mas não é mais como era antigamente. A oferenda lá de bezerros, de cordeiros e esses tipos de coisa aí não tem mais hoje em dia lá. Eles não fazem isso. Tem um lugar que eles ainda repetem de ano em ano, é Samaria lá, né? Tem nada a ver com o judeu lá. Samaria, que querem ser os herdeiros principal de Abraão, né? Como eles dizem, na realidade são, mas porém, quem é o verdadeiro escolhido de Deus é Abraão, ou que seja, é Israel, né? Israel, que é a tribo de Israel, né? Louvado seja Deus, que pertencentes descendentes de Israel, de Jacó, né? Que é, no caso lá, o bisneto lá de Abraão, né? Não é verdade? Não o neto de Abraão. Jacó é o neto de Abraão, porque foi Abraão, Isaac e Jacó. Então Abraão, na realidade, foi o pai, o Isaac foi o filho e o Jacó foi o neto de Abraão, né? Lógico, evidentemente. Então, a partir do momento que Israel foi, todo mundo conhece a história onde que o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, né? Ali no Jaboque, lá, a famosa luta de Jacó com o anjo, a noite inteira, né? Na beira do Jaboque lá, lutando, de espada mesmo. Uma luta cruel, feroz. E a Bíblia nos diz que ele lutou e prevaleceu e venceu ainda o anjo. Aí o anjo quando viu que, porque anjo é anjo, né? Mas ele estava ganhando a batalha, a guerra. Aí o anjo viu que o negócio era sério, lógico que o anjo não ia perder para um humano, jamais, né? Mas aí a Bíblia diz que o anjo tocou ele na coxa ali, né? E ele ficou manco, né? Eu não conheço, mas a Bíblia diz que ele ficou manco, andava mancando, né? Jacó a partir daí. E o nome dele foi mudado. Não me chamará mais Jacó, mas sim Israel, né? Então, por isso que tem a nação israelita hoje. Judeu, esse é um outro nome que vem bem depois, né? Que veio para ser chamado da tribo de Judá, né? Então, tem essas histórias aí para me contar outro dia para vocês. Amém? Mas o mais importante é saber que o Pai Nosso, Jesus disse assim, olha, não façais como os escribas e os fariseus, né? E como por muitos falar serão ouvidos, mas vós falarás assim, né? Então ensinou esta oração que Jesus ensinou. Então você veja ali que está todos os 5 os principais pedidos, né? Pai nosso, que estais aonde? Na terra? Estais no céu. Olha a gratidão. Santificado seja o teu nome. O que é que você está esperando? O reino? Venha a nós o teu reino. Né? Na época lá Israel esperava um rei para dominar sobre o Messias, né? E estão esperando até hoje. Até hoje eles não reconhecem Jesus como o Messias deles, como o Salvador, né? Os que se convertem e aceitam Jesus é outra história, né? Na época lá, no dia de Pentecostes, principalmente ali, foi quase 3.000 almas ali que aceitaram de uma vez. Tudo judeu. A maior parte lá é tudo judeus, porque para entrar naquele lugar ali não entrava gentil, não. Era só judeu mesmo, tá? Aí fica bem claro para vocês. E os judeus não se misturavam com os gentios na hora da oração, da hora do sacrifício, esse tipo de coisa, jamais. Não se misturava com as outras pessoas, com as nações. No caso, eu, você, que não é judeu, se estivesse lá na época, meu filho, você não participaria. Participaria sim, lá fora, no átrio, como acontecia. Tinha o pátio para isso, né? Do templo de Salomão. Mas ele disse, né? Não usei de vão repetições como eles fazem. Isso daí, queridos e amados irmãos, na época já existia, entendeu? Lá certo tipo de segmento, como existiam os fariseus, os seduceus, né? E os assênios, né? São tudo grupo de pessoas religiosas, cada um vivia agrupado ali em Jerusalém, mas os principais mesmo eram exatamente os sacerdotes, né? Que tinham os sumos sacerdotes, que era o chefe dos sacerdotes, né? E tinha os escribas,
também, os escribas, né, que coisavam. E o fariseu fazia parte desse grupo de massa de manobras que estava sendo sempre usado por eles, né, para uma coisa ou outra, sempre no lado político, quando estavam os ricos, quando estavam as pessoas de posse da sociedade, os príncipes, né, todo tipo de coisa, estavam os fariseus ali do lado e estavam os saduceus também ali, cada um com sua religião, né, um cria numa coisa, outro cria noutra, mas aí cada um tinha sua doutrina, né, por isso que eles, quando Jesus apareceu pregando, era aquela multidão, sempre tinha alguém deles lá acompanhando Jesus, espiando, olhando, né, para ver a maneira como Jesus estava falando, e eles tentavam ditar, a Bíblia está cheia dessa passagem, que eles procuravam de todas as maneiras um meio para tentar matar Jesus, para prendê-lo, né? E como eles lutaram até o fim, quando chegou exatamente o tempo determinado por Deus para que o Cordeiro Pascual fosse ali oferecido, exatamente como está escrito lá no início da Bíblia do Cordeiro Pascual, né? Onde que Moisés ordenou que cada um escolhesse. Vocês leram essa passagem da palavra de Deus? Ontem eu li aí num outro vídeo que eu mostrei ali sobre o sangue, né? O cordeiro que deveria ser escolhido para a Páscoa, né? Ali, esse cordeiro é exatamente Cristo que viria depois. Então, quando chegou o tempo dele, o que aconteceu? Aí sim, aí eles pegaram, né, achando que estava já cheio de. Ah, agora vai, e apareceu o traidor lá, o Judas lá, e vendeu, e eles são todos felizes lá, com vara-paus, e chega diante do Senhor Jesus, né? E o que é que vocês buscam? Eu busco o Messias, o rei de Israel. E Jesus só fala, sou eu. Quando Jesus falou, sou eu, ó, caiu aquele montão de ossos, né? No chão ali, que maravilha, né? Oh, glórias a Deus, como é lindo saber que Jesus tem essa autoridade em sua vida. Na hora que ele falou, sou eu, desmaiaram todo mundo na hora, irmão. Caíram ali, ó. Não suportaram a voz da verdade, do verdadeiro Filho de Deus aí. Quando sou eu, eles simplesmente deslancharam no chão, caíram. Aí Jesus pegou e despertou eles, despertaram e falou, ó, eu estive toda a vida aí, todos os dias eu estava no templo pregando, ensinando aí, vocês nunca vieram atrás de mim, agora vocês vieram, por quê? Porque exatamente chegou o meu momento, chegou o meu dia, né? Chegou a hora de eu ir para lá fazer a minha obra que o Pai me enviou para fazer aqui na terra. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Então, queridos e amados irmãos, vou parar aqui. Eu teria bem mais coisas para falar a respeito da igreja, né? Mas eu vou parar exatamente aqui nesse trecho, né, da palavra de Deus, que nós vimos aqui, né? O reino, o Pai nosso, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja atual, né? E vem sem demora. Louvado seja Deus, né? Tudo isso que vocês acabaram de ouvir aí agora, ela vai se cumprir exatamente lá em Apocalipse, né, no capítulo 22, versículo 17, versículo 20, aleluia, que nos fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Que diz assim, aquele que testifica dessas coisas, diga, certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar para teu reino de glória. Aqui nós estamos preparados, aqui está o teu povo que te adora, né, que obedece a tua palavra, que está sempre orando a ti. E a oração principal é esta: o firmamento de todas as coisas está exatamente na oração e no agradecimento a Deus. Então, ore. Em primeiro lugar, agradeça a Deus. Depois, conte para Ele. Como você conta para o seu melhor amigo o que você precisa. E Jesus é o seu melhor amigo. E Ele vai dizer para você o que você deve fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em outra oportunidade falaremos mais
e hoje fica por aí, tá? É em nome do Senhor Jesus, amém? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos grandemente. Estarei orando por vocês a cada momento da minha vida. Em nome de Jesus, amém.